Maracanã! Maracatu! Mas você gostou aí da animação? Muito legal, cara, muito legal. Engraçado, né, ver essa coisa dele gordo e o caramba, como as pessoas são, cobram, né, cara, que o cara fique sempre esbelto, né? O cara não joga mais bola, cara, ele não precisa mais estar sarado, né? Eu já falei do Maradona, eu acho ele demais, porque na verdade ele tem uma veia política. Quando ele fala sobre as coisas, ele fala com propriedade. Pô, essa frase que ele falou sobre o Brasil depois, pô, é poético o negócio, cara. Fazia tempo que eu não vi um Brasil tão pequeno, cara. Né? Pô, ele falou? é uma frase poética quase. A Sheila falou, você é nacionalista, mas é nacionalista pra que lado? Ela ficou em dúvida, não foi isso a pergunta? É brasileiro ou argentino? Agora me diz uma coisa, os brasileiros são nacionalistas mais pelo futebol, mas pela política social não são nacionalistas, entende? Porque com a pobreza que há, entende? São nacionalistas no futebol, mas na política social não são nacionalistas. O que é engraçado é que o Gustavo representa uma coisa atual, né, do esporte, que é aquela coisa que a gente viu na Olimpíada, os brasileiros defendendo a Geórgia. A gente vê o time de futebol de salão da Espanha cheio de brasileiros. Mesmo na Copa do Mundo de Futebol de Rua tem isso também, né, cara? Não, mas tem um lado ruim disso que é assim. Não, acho que o soco até contra. Tem o lado ruim que é no sentido assim, Copa do Mundo de Futsal. Joga Espanha e Brasil. Tudo bem, o Brasil perde da Espanha, mas quase todos os caras são brasileiros, tá ligado? Exatamente. Tipo, isso é complicado. A rede internacional fala também um pouco do racismo no mundo também, né? Então, se há jogador de várias nações aí infiltrado nesse país jogando, isso não significa nada. É bom sinal, né? Exatamente. Tem esse como lado Itália, também, né? Itália tem brasileiro, tem argentino em Dinamarca. Argentino, brasileiro jogando aí. Você é naturalizado argentino? Não, toda Mas vida. você pode jogar na Copa sem ser naturalizado? Sim. Não, só pra saber, né? Sim, Vai pode. saber, né? Como é que são as regras. Firmeza. E Vladir, queria que você falasse do seu blog agora, que depois eu vou falar sobre um post que eu li hoje. O blog, assim, é um negócio que dá trabalho pra burro, né? E eu não tenho, assim, tempo de atualizar o blog como eu gostaria. Mas é até legal porque eu acabo tendo uma relação com ele totalmente desencanada. Então, quando eu tenho um tempo, assim, e tenho alguma coisa pra dizer, eu vou lá e procuro ele, mas não tem essa necessidade de estar lá postando coisa todo dia, 3, 4 coisas. Geralmente eu escrevo uns artigos pra Tribuna, né, de Santos, então esses artigos, quando estão prontos, eu coloco eles no blog. Quando eu tenho um tempo assim de refletir sobre alguma coisa, a gente está acostumado a ver blog, de repente tem post pequenininho assim, e até uns amigos já me falaram, porque toda vez que eu escrevo são uns calhamaços, assim, nem todo mundo tem esse tempo também para ler, mas como eu faço por puro prazer, assim, eu coloco lá a coisa do tamanho que eu acho que tem que ter, entendeu? Na hora que eu não tenho mais nada para falar, daí eu boto o ponto final. Você postou um texto lá, que é a parada da possível queda do Santos no Brasileiro. Dos otimistas e pessimistas. Você colocou os otimistas e o pessimismo. Você tá de que lado? Cara, eu tô do lado dos pessimistas, cara. Essa história começou porque eu trabalho com um amigo que ele é muito santista. E toda vez ele vem falar comigo, pô, e aí? Eu falo, pô, tô preocupado, cara, isso tá cheirando segunda divisão. Ele fala que nada, uma hora era aquele negócio de chegou o Cuca, depois outra hora que tinha conseguido uma vitória lá, ele tava... Então, na verdade, eu criei um pouco, até falei pra ele depois, pô, Ricardo, fiz o texto pensando em você. Eu trago essas coisas, cara, eu gosto na verdade, o resultado um pouco desse convívio que a gente tem, humano, tava colocando ali, por isso que o negócio de fazer técnica, também. Tática, essas coisas, tem gente mais importante que eu vou falar. O estagiário pondo o uniforme dele. Cheio de estilo, estagiário. Não, o estagiário, ele é santista também, claro, né? Diga lá, estagiário, fale algo aí pro grande Vladir aí. Quem você acha que lá tem culpa nessa fase do Santos? Você acha que é diretoria? Você acha que é técnico? Você acha que é só o presidente? Eu acho que é uma questão de administração, né? O Santos passou pelo menos meia década entre os maiores clubes do nosso continente, cara. Faturando, acho que foi o segundo time que mais faturou nesses últimos anos. E de repente fica sem nada, cara. Sem dinheiro, sem jogador, sem time, alguma coisa está muito errado. Às vezes que o Santos esteve na Libertadores chegando quase até o final, isso realmente rende dinheiro. Os jogadores que o Santos vendeu, de repente fica sem nada. Qualquer lugar que não tem oposição, cara, não progride. A gente viu isso com o nosso próprio país, cara. Essas coligações, sabe? O cara se sente por cima da carne seca e fica quanto tempo quer no poder, meu, aí não dá certo mesmo. Foi assim, Mustafa Contursi no Palmeiras, Marcelo Teixeira no Santos, Eurico Miranda no Vasco e por aí vai, né? É assim no nosso Comitê Olímpico Brasileiro, cara. Ninguém fala disso, entendeu? O Nussmann tá lá desde 95. Sabe quantos anos ele ficou dirigindo a Confederação Brasileira de Vôlei? 21 anos, cara. E o Ricardo Teixeira, então? O Vladir, acabou que a gente acabou não falando muito disso, mas o Vladir já fez um monte de documentário. Inclusive o André Ribeiro, que veio aqui no programa 8. Parceirão. O André Ribeiro, eles fizeram o documentário sobre Leônidas da Silva, um monte de coisa. E você escreveu um livro infantil, que eu também faço coisas infantis, eu me interessei, que é O Dia em que eu me tornei santista, né?
Você E chegou assim, a ler já não, a cara, crônica, né? A crônica mas é eu muito queria legal porque muito. assim, é uma volta no passado assim do meu tempo de moleque contando. Conta rapidinho, então. Não, a história começou o seguinte, o Marcelo Duarte ele estava querendo fazer um livro infanto-juvenil que mostrasse como é que algumas pessoas se tornaram torcedores do Santos, do São Paulo. Então, na verdade, a coleção é dos 4 grandes times de São Paulo. O Mauro Betti escreveu o Palmeiras, o Marcelo Duarte, dono da Panda, fez o Corinthians, que é corintiano, o Celton Mello, ator, escreveu do São Paulo, e eu fiz o Santos. Então, na verdade, é um almanaquezinho que tem tudo assim pra garotada pegar, tem os 10 maiores jogos, os 10 maiores artilheiros. Vou ler pra minha sobrinha. Não, e a crônica é muito bacana. Ele me perguntou, como é que você se tornou santista? Eu tive que fazer o exercício de buscar na cabeça, né? Por que eu virei santista? E virei, na verdade, porque eu nasci em São Paulo, fui morar em Santos, e era o time que meu pai me levava pra ver. Meu pai me levava na várzea, na verdade. Mas quando ia no jogo oficial, mesmo era o jogo do Santos. Aí eu não tinha por que ser corintiano igual os meus primos, porque o Corinthians era um negócio abstrato, né? E o Santos eu via, né? Mas, doutor, você falou que tinha um presente pra nós? Exato. Essa camisa aqui, justamente, que apoiou o governo de Buenos Aires, trouxe a gente aqui. O governo justamente também está apoiando Firmeza. E eu acho também que o governo vai apoiar também, vai dar uma grande ajuda para a garotada aí à Austrália. Legal, então agradeço a galera, estamos chegando no final. Vamos lá pro boteco fazer um som aí pra terminar. Todo mundo? Todo mundo. Tiro agora, todo tiro mundo. Vai, vamos lá. Tá faltando uma corda, hein? Então vocês têm que ajudar. Só na conexão. O argentino segura o tambor na mão, mas brasileiro na real. E tudo misturado com açúcar e sal. Eu vou cantando de um jeito que é um pouco surreal. A gente vai, canta em frente, eu falo diferente. Aqui o negócio é transparente. O mano manda pito e eu solto o grito. E eu falo pra você que ele escreveu sobre o mito da camisa 10, a magia brasileira. Eu falo pra você que a história é verdadeira.